Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa leitura do livro Ladrões de Sonhos de Rick Renner e hoje vamos continuar com a nossa leitura do capítulo 8, cujo título é O Cordão de Três Dobras Não Se Rompe Facilmente. E o subtítulo é Seja um Santo Provocador. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24, somos exortados não apenas a considerar uns aos outros, como também a nos estimular ao amor e às boas obras. A palavra grega traduzida como estimular é paraquissumos, uma palavra composta constituída das palavras para e quissumos. Para significa estar o mais próximo possível e quissumos significa afiar, como ao se afiar uma faca ou indicando uma situação muito crítica. Quando você une essas duas palavras, a nova palavra resultante descreve alguém que se atrelou à vida de outra pessoa e tem uma intenção de impeli-la e estimulá-la continuamente a uma determinada ação, nesse caso, ao amor e às boas obras. Você já deve ter imaginado que estimular uns aos outros pode ser uma ação positiva ou negativa. Um significado que esta palavra poderia ter é chamar para o combate. Ao longo do Novo Testamento, a palavra paraxumos geralmente é traduzida com o significado de irritar, incitar a ira, inflamar ou enraivecer. Obviamente, todos esses significados se referem a estimular no sentido de provocar, a fim de gerar um resultado negativo. Entretanto, em Hebreus 10, 24, a palavra de Deus, na verdade, está nos dizendo que os nossos relacionamentos deveriam evocar uma resposta de piedade e fé. Deveríamos afiar continuamente uns aos outros, incitando-nos mutualmente para nos tornarmos melhores, mais fortes e mais ousados no Senhor. Como podemos nos estimular uns aos outros de uma forma positiva? O que significa estimular nossos irmãos e irmãs de tal maneira que possamos fazer com que eles queiram andar em amor e praticar boas obras? Como podemos afiar um irmão crente que deseja andar pela fé ou inspirar outra pessoa que necessita de perseverança? Minha esposa me deu um exemplo perfeito que ajuda a responder a essas perguntas. Eu havia acabado de pregar uma mensagem sobre como as pessoas no corpo de Cristo deveriam encorajar umas às outras. Quando Denise e eu saímos do auditório, pude ver que ela estava muito animada com a pregação. Eu, porém, estava debaixo de uma imensa condenação do inimigo e estava convencido de que a mensagem havia sido a pior que eu já havia pregado. Sentindo o entusiasmo da minha esposa, explodi antes que ela pudesse me dizer qualquer coisa. Este foi o pior sermão que já preguei na minha vida. Naquele momento eu acreditava firmemente nessas palavras e considerava minha mensagem um fracasso total. Por isso, não queria que ela me dissesse nada em contrário. Não obstante, Denise respondeu: "Ó, querido, foi uma mensagem maravilhosa." No meu estado mental, eu estava convencido de que minha mulher estava dizendo aquelas coisas somente porque o meu sermão havia tratado do assunto de como os cristãos devem encorajar uns aos outros e porque agora ela estava sacrificando a verdade a fim de aplicar a mensagem na situação. Virei-me para Denise e disse: "Não minta para mim, só para me encorajar. A mensagem foi horrível e eu sei que foi horrível." Destemida, Denise respondeu: "Mas ela não foi horrível. Meu coração foi profundamente tocado. Fui transformada por causa do que você pregou hoje." "Esta é a última vez que prego essa mensagem," eu disse irado. "Se você vai sair daquele culto me dizendo que a minha mensagem foi boa apenas para me encorajar, não vou mais deixar que você me encoraje. Sei com certeza que foi um fiasco. Quero que você seja sincero e me diga o quanto a mensagem de hoje foi um fracasso." No dia em que tivemos essa conversa, Denise foi tão persistente que finalmente eu disse a ela para ficar quieta. Eu não queria ouvir nada que ela tinha a dizer. Mesmo assim, ela continuou me incentivando e me estimulando
com observações animadoras e palavras amorosas de encorajamento. Ela disse: querido, não vou ficar quieta porque a palavra diz que devo encorajar você. Denise continuou a me estimular o tempo todo para que eu abandonasse a ira e o desespero e voltasse ao centro da vontade de Deus. Depois de algum tempo, cedi ao encorajamento dela. Minha esposa havia ficado ao meu lado, muito perto de mim e me amado, tanto que ela se recusou a me deixar com aquele sentimento de derrota. Ela me afiou, ela me incentivou, me impulsionou e me inspirou. Todo cristão precisa ser amorosamente estimulado às vezes, independente da sua posição no corpo de Cristo. E os maiores homens e mulheres de Deus não são exceção. Até os servos mais ungidos do Senhor ainda estão sujeitos às ciladas do diabo e às mentiras da carne, assim como todo mundo. Todos precisam de um empurrão amoroso na direção certa de vez em quando. Naturalmente, haverá momentos em que o Espírito Santo usará um irmão ou uma irmã em Cristo para indicar amorosamente, mas também com firmeza, erros graves de julgamento ou pecado na vida de um cristão. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Vamos considerar novamente o incidente que acabo de relatar, quando Denise me estimulou até eu me libertar das ciladas do diabo. Minha querida esposa teria reagido de maneira diferente se eu tivesse dito alguma coisa durante a minha mensagem que fosse pessoalmente ofensiva a alguém ou antibíblica. Estou certo de que ela teria trazido esse fato à minha atenção amorosamente em espírito de oração. Algumas vezes, Deus nos levará a corrigir alguém com relação a alguma questão ou a incentivar outro crente a lidar honestamente e diretamente com o pecado em sua vida. Nessas situações, precisamos lembrar que também somos chamados a estimular e inspirar essa pessoa ao amor e às boas obras e não para condenação e autodepreciação. Em todas essas situações, nossa motivação deveria ser ver nossos irmãos crentes libertos de todo impedimento ou peso que possa proibi-los de serem tudo o que foram chamados para ser em Cristo. Todos nós sabemos como estimular uns aos outros nos sentindo negativo, então por que não nos dedicarmos a estimularmos uns aos outros de formas positivas e que trarão vida? A Bíblia nos diz como fazer isso. Devemos considerar, observar, contemplar e refletir na questão de nos tornarmos especialistas em estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.